E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo sexto. E a partir desse momento, te atualizamos sobre as últimas e principais informações do nosso maior de Minas, hein? Bora porque temos ainda uma sequência pesadíssima em agosto, jogos agora em sequência fora de casa e o Cruzeiro ainda olhando para algumas questões aí de mercado da bola. Então tem muita coisa pra gente abordar. Só peço, antes de eu dar play aqui no Samuel Venâncio atualizando, né, vocês sobre bastante coisa, só peço o seu like, a meta é de 300 joinha, conto com a sua ajuda e peço para que você hype esse conteúdo, caso não tenha deixado nenhum hype ainda na plataforma nessa sexta-feira, fechado? Vou dar play no Samuca, tem bastante info, mas tem complemento, então não saia daí, beleza? Vamos lá. Nesta sexta-feira, finalizados os jogos de ida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América, hein? Na semana que vem, vamos conhecer os 4 semifinalistas. Aí, quando a gente fala finalizados os jogos de ida, temos que considerar que Tolima e Independente Del Valle, esse jogo foi adiado, seria na Colômbia, e por causa do terremoto na Colômbia, essa partida não aconteceu. Mas tivemos Fluminense 0, Independente Rivadavia da Argentina 0, Estudiantes 1, Universidade Católica 1, Palmeiras 1, Cerro Porteño 1, Platense 1, Coquimbo também 1, Cruzeiro 1, Flamengo 1, também 1-1 Mirassol e LDU, e o Corinthians, adversário do Cruzeiro no domingo, empatou com o Rosário Central na Argentina, foi 0-0, nenhum aí confronto decidido. Aliás, foram 7 empates nos 7 jogos de ida até então da fase de oitavas de final da Copa Libertadores, só que agora Copa Libertadores fica em segundo plano, porque no domingo o Cruzeiro vai enfrentar esse Corinthians que foi à Argentina, a Rosário, e buscou este empate diante do Rosário Central. O Cruzeiro agora mira o G4 do Campeonato Brasileiro e aí, claro, precisa de buscar essa vitória diante da equipe do Corinthians. Falei sobre isso ontem nas quentes do dia, vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, mas ele pode dar uma mesclada no time, assim como foi diante da equipe do Mirassol, pensando na decisão contra o Flamengo quarta-feira no Maracanã. Fica a dúvida aí quanto ao que vai fazer Fernando Diniz no time do Corinthians, porque o Corinthians só jogou nessa quinta-feira, tem o retorno para São Paulo e aí no domingo a bola rolando às 7h30 da noite no fechamento da rodada. O Corinthians neste momento tem 32 pontos, então tem até uma certa gordura ali em relação à zona de rebaixamento, são 10 pontos de vantagem. E aí o Cruzeiro está com 33 pontos, 1 ponto apenas à frente do Corinthians, não deixa de ser um confronto direto na tabela da Série A do Brasileirão. O Cruzeiro então treinando nesta sexta, treinando também amanhã, quando vai fechar a preparação e segue de voo fretado para Guarulhos, onde fica até o compromisso deste domingo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Lembrando aí a viagem do Cruzeiro neste sábado, hein? O Cruzeiro treina hoje e amanhã na Toca da Raposa 2 e só no sábado viaja de voo fretado para Guarulhos, é onde o Cruzeiro se hospeda e fica mais perto da Neoquímica Arena, a Arena Corinthians em Itaquera. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel. Deu uma queimada na saída ali, né? Mas é isso, rapaziada, tá? Só um detalhe importante, Samuel Venâncio falou, né? Que falta uma partida aí pra ser concluído as partidas de ida da Libertadores, né? O jogo que falta é justamente o jogo que vai definir o adversário de Cruzeiro e Flamengo, que é Del Valle e Tolima, tá bom? E aí a gente vai ter o jogo da ida nesse meio de semana e o jogo da volta no outro meio de semana. Então foi feita essa compensação aí, jogo da ida dia 18, jogo da volta dia 25. Beleza? Se eu não me engano é terça e terça, ou quarta e quarta, alguma coisa assim. Bom, é o seguinte, rapaziada, agora a gente tem essa sequência aí fora de casa, e é uma informação que eu já trouxe lá no canal Cruzeiro Nostalgia a respeito do confronto contra o Flamengo, que era um ponto pra gente poder levar em consideração para acreditar na classificação. E aí a gente tem que lembrar disso também pensando agora justamente
no Brasileirão, porque o Cruzeiro tem a maior série aí, né, invicta, sem perder como visitante entre os times da Série A, antes desse duelo contra o Corinthians no domingo e contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Vou trazer para vocês os números aqui, ó, a partir do segundo parágrafo. Na capital paulista, o Cruzeiro defenderá uma invencibilidade de mais de 4 meses. 4 meses sem derrotas como visitante. O último resultado negativo longe de BH aconteceu no dia 4 de abril, quando o Cruzeiro perdeu para o São Paulo, na 10ª rodada do Brasileirão, aquela derrota cachapante de 4-1. Desde o revés para o São Paulo, o Cruzeiro já acumula expressivas 10 partidas sem saber o que é perder como visitante. A estatística inclui compromissos pelo Brasileiro, Copa Libertadores e também Copa do Brasil. Nesse período, o Cruzeiro tem 5 vitórias e 5 empates, tendo um aproveitamento de 66%. É simplesmente algo espetacular. E um complemento, a única derrota do Arthur Jorge como visitante é justamente essa. O Arthur Jorge tem mais revés como mandante do que como visitante. Como mandante, se eu não me engano, foram 3. Teve o clássico contra as Frangas, o 3-1, a derrota pro Botafogo mais recentemente, 1-0, e na Libertadores o Cruzeiro saiu derrotado também em uma das ocasiões para a Universidade Católica. Beleza, meu povo? Agora, complementando aqui o nosso noticiário, rapaziada, trazendo uma notícia aí um pouquinho antiga, mas importante, tá? Porque ela está atualizada e envolve um jogador que o Cruzeiro interessou-se demais, negociou, mas acabou ali meio que roendo a corda nos conformes. Informação da ESPN, Brighton muda a postura e vê empréstimo com bons olhos e abre caminho para Igor Júlio no Brasil. Botafogo e Cruzeiro já tentaram contratação do zagueiro. E a informação é essa, não tem muito que se aprofundar aqui na notícia em si, tá? Igor Júlio tá meio que empacado nessa pré-temporada no Brighton e a equipe inglesa já aceita negociar o jogador via empréstimo. Eu acredito, rapaziada, ser uma boa oportunidade, tá? Para o Cruzeiro. Não sei o que vocês acham, mas hoje o Cruzeiro tem ali, né, a sua dupla titular bem estabelecida, né, no momento em que sobe a propaganda da Betano. Temos o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, beleza? Temos o João Marcelo, que vem entrando bem. O Vidalba é um cara que eu particularmente confio demais, né? Então a gente tem boas opções. Mas assim, rapaziada, nunca é demais você encorpar seu elenco, tá? Com opções interessantes. O Igor Júlio vindo por empréstimo ainda. Pô, um aninho, se render, dá pra investir uma grana, caso contrário, devolve. O que você acha? Quero saber a sua opinião. A janela de transferência só fecha dia 11 de setembro. E pra encerrar, meu povo, quero falar sobre essa informação aqui, tá? Quero trazer essa possibilidade e ver a sua opinião sobre. Uma bomba, tá? Nessa sexta lá no Sul, segundo Alexandre Ernest, né? Jornalista que trabalha lá na Band, do Rio Grande do Sul, o Cavani teria sido oferecido por um empresário ao Internacional. O atacante uruguaio tem 39 anos, busca, né, o futebol brasileiro para encerrar a sua carreira. E aí, através do empresário, teve um contato para um contrato de produtividade. Jogador que está livre no mercado desde que saiu do Boca Juniors. A minha pergunta é óbvia, né? Aceitaria no Cruzeiro, rapaziada, um contratozinho de produtividade? 1 ano, 1 ano e meio ali, né? Um valor fixo, mais alguns adicionais, sendo uma sombra ali para uma posição que é hoje assumida pelo Caio Jorge, um Neiser instável dentro e fora de campo, já que vem ali vem acompanhado, né, de algumas lesões recentes. Então, o que você acha? Loucura total? Quero saber a sua opinião. É um jogador que deve aparecer no futebol brasileiro aí. E aí eu quero saber se você acha que no Cruzeiro seria uma boa. Chegou até aqui no vídeo? Like, rapaziada, me ajuda demais, tá? Deixa um joinha, hype esse vídeo. Eu volto a qualquer momento com mais conteúdos. A partir de que eu só posso te desejar uma ótima continuação de sexta de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor. Até a próxima. Tamo junto.